Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz de significado na escuridão do mero ser. Disse Carl Jung. Quando aprendemos sobre pessoas influentes e bem-sucedidas como Carl Jung, Sigmund Freud, ou, digamos, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela e assim por diante, frequentemente nos sentimos um pouco inadequados. Suas vidas foram tão significativas. Como a nossa poderia se comparar? O propósito da vida, segundo Carl Jung, nada tem a ver com o que você conquista. Tem a ver com quem você é e como você age. De acordo com Jung, a totalidade do ser de um indivíduo pode ser descrita pela nossa psique, abrangendo todos os nossos aspectos conscientes e inconscientes. No centro da nossa consciência, que é tudo o que temos ciência, está o nosso ego. Mas há tanta coisa fora do ego que não reconhecemos. No centro do nosso inconsciente, ou seja, tudo o que nos está escondido, reside a nossa sombra ou nosso lado sombrio. Segundo Jung, em nosso inconsciente reside a chave para encontrar nosso propósito de vida. Isso ocorre porque o propósito da sua vida não é algo objetivo ou universal, é algo único para você. Antes de nos aprofundarmos mais, peço para você se inscrever no canal Mentes em Diálogo, para receber mais conteúdos que vão transformar a sua vida. Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço, que acabou fundando sua própria escola de psicologia, conhecida como psicologia analítica. Sua filosofia é frequentemente referida como filosofia junguiana. Ele também publicou vários livros, mais notavelmente, A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos e Pensamentos, e as relações entre o ego e o inconsciente. Neste vídeo, falaremos sobre os passos que você precisa seguir para que seu lado sombrio possa revelar o propósito da sua vida, de acordo com a filosofia de Carl Jung. Conheça sua escuridão. Jung diz: suas visões se tornarão claras somente quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Todos têm um significado e propósito únicos na vida, dependendo de quem você é e do que você quer. Como resultado, você precisa saber quem você é antes de começar a descobrir o propósito da sua vida. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem. Você pode pensar que está familiarizado com seus traços, forças, fraquezas e desejos, então pode ficar tentado a mergulhar direto na busca pelo propósito de sua vida. No entanto, para realmente se conhecer, você precisa fazer o que Jung chamou de autorrealização. Cada pessoa é feita de partes conscientes e inconscientes, os aspectos de nós mesmos que temos consciência e aqueles que não temos. A sombra, ou lado sombrio, é a parte oculta do nosso inconsciente que guarda desejos, emoções e traços reprimidos. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, bem como hobbies ou interesses dos quais você se envergonha ou gostaria de ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, você frequentemente não tem consciência do que está nela. Esses traços foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que não mais vêm à superfície em seus pensamentos. Em vez disso, você tende a se superidentificar com sua persona, papel que você inconscientemente desempenha para ser apreciado ou valorizado pelos outros. Essa persona age como uma máscara que você usa ao interagir com o mundo, e você pode ter várias máscaras para diferentes situações. Reapresentar-se à sua sombra exige um esforço genuíno. Engajar-se no trabalho com a sombra, ou conhecer seu lado sombrio, como Jung chamou, envolve regularmente se afastar e refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos na vida diária. Isso pode ser feito através de um diário ou meditação. Pergunte a si mesmo: por que agi da maneira que agi? Pareceu autêntico? Por que sim ou por que não? Qual foi meu instinto inicial em uma dada situação? Como eu me sentiria se os papéis fossem invertidos? Trata-se de se interrogar como se estivesse questionando outra pessoa. Jung enfatizou que conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Você não precisa se definir pelos traços que geralmente esconde.
Por exemplo, se sua sombra abriga raiva, você não precisa se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, simplesmente reconheça a existência desses traços, reconheça e aceite que eles fazem parte de você. Outra forma pela qual seus traços sombrios ocultos frequentemente vêm à tona é através do julgamento dos outros. Os traços ou comportamentos que você despreza nos outros são frequentemente aqueles que você teme em si mesmo. Isso se chama projeção. Então, sempre que você se sentir irritado ou impaciente com o comportamento de outra pessoa, reserve um momento para perguntar: eu alguma vez exibo essa tendência? Se não, por quê? Poderia este ser um traço sombrio meu? Segundo Jung, aqueles que julgam duramente o egoísmo frequentemente reprimem seus próprios pensamentos egoístas, e aqueles intolerantes à impaciência nos outros podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Reservando um tempo a cada dia para se sentar, talvez escrever em um diário, e fazer a si mesmo essas perguntas investigativas, você começa a trazer o inconsciente para a consciência, realmente se conhecendo. É importante continuar fazendo o trabalho com a sombra regularmente. À medida que você muda, sempre há mais para descobrir. Criar o hábito de trabalhar com a sombra é fundamental para se aproximar continuamente de uma vida significativa. Eis alguns pontos a considerar. Número 1. Trabalhe em si mesmo. Nas palavras de Jung, eu não aspiro ser um bom homem. Eu aspiro ser um homem completo. Agora que você descobriu sobre seu inconsciente, e talvez traços sombrios menos desejáveis, você pode estar se perguntando: como isso pode me ajudar a salvar minha vida? De fato, você pode se sentir pior consigo mesmo após sua autorrealização, porque não pode mais ignorar todos os seus lados ruins. Jung reconheceu que descobrir quem você realmente é um processo intensamente doloroso e assustador. Muitas pessoas pensam que reprimir partes ruins de si mesmas, nunca as mostrando, é uma boa maneira de se livrar delas completamente. Quero dizer, aqueles que conseguem controlar sua raiva não são as pessoas mais gentis, e aqueles que superam a preguiça não são as pessoas mais produtivas? Bem, sim e não. Embora seja bom querer ser melhor, ignorar traços não fará com que eles desapareçam. Reprimir traços sombrios frequentemente dá a esses traços mais poder. Eles se desenvolvem profundamente dentro de você e então, quando você está cansado, estressado, emocional ou no limite, eles de repente irrompem de você. Pessoas que não reconhecem sua raiva são aquelas que têm acessos de raiva assustadores de vez em quando. Pessoas que ignoram sua preguiça acabam experimentando burnouts. Ignorar algo não o faz desaparecer. Então, agora que você realmente conhece sua sombra, você pode finalmente fazer algo com ela. O que quer que você encontre em sua sombra, seus traços sombrios, torne-os úteis. A raiva, por exemplo, só é ruim se for excessiva ou injustificada. Mas quando alguém realmente te machuca, a raiva pode realmente ajudá-lo a se defender. A pergunta que você deve se fazer é: quando é certo agir com base em uma emoção? E quando é melhor não o fazer? Quando devo me apoiar em minha máscara e persona? E quando não preciso? Ao pensar em suas emoções nesse sentido sutil, em vez de pensá-las como boas ou más, você melhorará sua vida e bem-estar tremendamente. A inveja pode ser uma motivadora. A preguiça pode te proporcionar o descanso tão necessário. A impaciência pode te tornar mais ativo, se o contexto for o certo. Em outras palavras, você tem que encontrar maneiras de integrar tudo o que encontra em sua sombra em sua personalidade, em vez de ignorá-lo. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas sim para ensiná-lo, e seus traços reprimidos vieram para ficar. Portanto, somente se você aceitar e abraçar suas qualidades sombrias, você poderá realmente melhorar a si mesmo. O autoconhecimento e a capacidade de usar todos os lados de si mesmo é o que você precisa para descobrir o propósito da sua vida. Uma vez que sua sombra esteja auto-integrada, você se tornará mais você mesmo. Você será equilibrado, harmonioso e autêntico. Uma vez que você tenha descoberto como usar sua sombra, você terá descoberto quem você realmente é, e assim se tornará muito mais fácil descobrir o que você realmente quer e precisa da vida.
O autoaperfeiçoamento é outra forma de trabalho com a sombra que nunca termina. Sempre há mais para melhorar. Quando você continua a se aprimorar, está adicionando significado à sua vida. Número 2. Haja. Segundo Jung, você é o que você faz, não o que você diz que fará. Quando você sabe quem você é, como pode lidar melhor com seus traços sombrios, se no que você acredita, você tem que demonstrar isso. O propósito da vida não pode ser encontrado em pensamentos, mas na prática. Jung pensava que a autorrealização tinha que ser mostrada no que você faz, e não no que você diz. Afinal, você só pode dizer que é de uma certa maneira e que quer certas coisas, se você agir de acordo. Isso significa que você não deve viver sua vida reativamente, não apenas reagir ao que acontece com você, mas também iniciar algo em sua vida. Em vez de esperar que as pessoas se tornem suas amigas, esforce-se para fazer amigos. Em vez de esperar por aquela promoção, crie um plano e persiga. E em vez de esperar que sua vida alcance o significado que você deseja, torne sua vida significativa com suas ações. Atualmente, a maioria de nós vive de forma reativa, mesmo aqueles que buscam ativamente sua sombra e se aprimoram. Trabalhar em si mesmo é uma ótima primeira ação que se pode tomar, é verdade, mas não é suficiente para realmente começar a agir em outras áreas da vida. De fato, depois de fazer o trabalho com a sombra, pode-se pensar que agora pode sentar e relaxar, mas ficar parado na vida é o que o mantém preso na falta de sentido. Ok, mas como você começa a viver ativamente? Simples, desafiando a si mesmo. Quando você deu os passos para explorar continuamente sua sombra e melhorar a si mesmo com base no que encontra, você também deve continuar dando alguns passos extras. Pergunte-se frequentemente: em que eu acredito? Quais crenças espirituais ou religiosas? Quais princípios morais? Quais valores? Como eu ajo no dia a dia? O que eu quero fazer este ano? E nos próximos 5 anos? Como eu quero contribuir para o mundo? O que eu espero dos outros? Você poderia escrever em um diário sobre essas perguntas ou meditar sobre elas. As respostas são pistas claras sobre o tipo de ações a serem tomadas. Você pode, por exemplo, querer se tornar um autor de sucesso. Muitas pessoas querem, mas muitas das pessoas que querem se tornar um autor também não tomam muitas medidas para atingir esse objetivo. Elas esperam a inspiração surgir, a agenda se liberar, eventualmente, o livro se escrever sozinho. Elas ainda vivem reativamente. Quando o tempo estiver exatamente certo, o livro simplesmente fluirá delas. Ou assim elas pensam. Então, o que alguém que quer se tornar um autor teria que mudar? Um aspirante a autor que realmente age escreveria em uma base frequente e programada, quer sinta vontade ou não. Quando eles ficarem presos, eles buscariam ativamente conselhos ou exercícios para ajudá-los a avançar. Eles terminariam uma história, se não graças à motivação, então à disciplina. E então, eles procurariam proativamente pessoas na indústria editorial, como agentes literários. É claro que muitas pessoas não possuem objetivos de carreira. Em vez disso, suas ideias pessoais sobre suas vidas podem ser um pouco mais abstratas. Você pode querer influenciar positivamente as novas gerações, por exemplo. Isso pode ser feito de muitas maneiras, tornando-se pai, professor, começando uma instituição de caridade para jovens, tornando-se um conselheiro de jovens, um político e muito mais. Cabe então a você decidir de que forma você quer alcançar esse objetivo e quais ações isso exige. Sempre que você se perguntar sobre sua moral e crenças, você terá que decidir de que forma você pode trabalhar em direção a elas e quais ações você pode precisar tomar. É perfeitamente possível sobreviver vivendo reativamente, mas não é possível encontrar significado em uma vida reativa. O significado exige ação. Número 3. Abrace o medo. Jung certa vez disse: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem reativamente não é mera preguiça e muitas vezes nem mesmo falta de motivação. Na maioria das vezes, a falta de ação resulta do medo. A ação exige risco, o que pode ser assustador. Quando você tem uma ideia para um livro,
Você tem que arriscar-se a ficar desapontado com sua própria escrita para colocá-la no papel. Depois de escrever um livro, você tem que estar pronto para muitas rejeições se quiser publicá-lo. Cada ação que você pode tomar pode resultar em algo negativo. Você precisa ser corajoso para ser ativo. A bravura não deriva da falta de medo. O medo não deve ser evitado. Se o fizer, ele voltará para sua sombra e governará a sua vida ainda mais. Em vez disso, deve ser reconhecido. Quando você tem que tomar uma certa atitude, mas se sente incapaz de fazê-lo, pergunte-se por quê. Você está com medo? Do que você tem medo? Quais são as coisas que poderiam dar errado? E como você poderia lidar com elas? O medo é frequentemente contido pela preparação. Mas não confunda preparação com ruminação ou ansiedade. Concentre-se apenas em cenários prováveis, não em cenários extravagantes. Quando você deseja publicar um livro, esteja preparado para ser rejeitado por muitos agentes, ou mesmo para não encontrar ninguém interessado em representá-lo, mas também esteja preparado para encontrar um agente. Não, no entanto, rumine sobre como agentes e editores podem rejeitá-lo, ou sobre alguém roubar sua ideia de livro, ou sobre ser ridicularizado. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar seu medo e lidar com ele na forma de preparação, você já lidou com uma grande parte dele. O sentimento provavelmente nunca desaparecerá completamente. Então, quando você tiver feito o que pode para minimizar seu medo, há apenas uma coisa a fazer: mergulhar no fundo. A bravura exige que você enfrente seus medos, em vez de se livrar deles. Ninguém que já tenha feito algo especial fez evitando o que tem medo. Como Jung disse, onde está o seu medo? É aí que está a sua próxima tarefa. Uma vez que você sabe do que tem medo, você também sabe o que provavelmente dará mais sentido à sua vida. Número 4. Aceite o ruim. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Vamos ver, você se conhece? Está sempre se aprimorando? Está agindo e assumindo riscos? Esta é a receita para uma vida perfeita. Não, a vida de ninguém é perfeita. De fato, as pessoas mais influentes do mundo frequentemente experimentaram as maiores dificuldades. E isso ocorre porque as pessoas mais influentes são tipicamente aquelas que assumem mais riscos, não deixam que situações ruins as desanimem e persistem apesar de tudo. Portanto, aceitar as coisas ruins e decepcionantes da vida é fundamental para encontrar significado e propósito. Na verdade, o significado depende disso. Uma vida que consiste apenas em triunfo e alegria não é uma vida significativa, porque a alegria só é tão impactante quanto é se você também conhecer a tristeza. Você não pode vencer a menos que a derrota também fosse uma opção. Não pode haver luz sem escuridão. Isso significa que sempre que algo ruim acontecer com você, você deve recontextualizá-lo. Não se desespere, mas pense: o que quer que de bom aconteça a partir de agora, parecerá ainda melhor agora. Além de contextualizar o bem na vida, a desgraça e os erros são apenas oportunidades de crescimento. Cada vez que algo acontece, sua reação a isso lhe diz algo novo sobre você mesmo. Coisas ruins, então, são parte integrante da sua autodescoberta, e são úteis também quando se trata de conhecer sua sombra. Ninguém descobre que deve tentar ser um pouco mais pragmático a menos que tenha falhado em algum momento. Ninguém descobre que é resiliente e forte a menos que algo em suas vidas tenha exigido que fosse. Digamos que seu romance seja rejeitado por todas as editoras para as quais você o enviou. Ou você largou seu emprego estável para voltar a estudar, mas falhou. Claro, agora você tem mais contexto para desfrutar de coisas boas mais tarde na vida. Você aprendeu alguma coisa. Mas isso dá mais significado à sua vida. O significado da vida, segundo Jung, não reside em alcançar os objetivos que você estabeleceu para si mesmo, está em agir e na autodescoberta. Com isso, ele quer dizer que sua vida não se torna significativa porque você é um autor publicado ou um político bem-sucedido. Ela deriva seu significado do que você fez para chegar lá. E assim,
Mesmo aqueles que acabam não chegando lá, agora sabem que são o tipo de pessoa que age. Eles são únicos e assumidamente eles mesmos e isso, em si e por si só, é a parte mais significativa. Adicionar significado à sua vida nunca termina. Você tem que continuar a descobrir a si mesmo, seus objetivos e agir. Você continuará a experimentar coisas boas e ruins. E é isso que torna a sua vida tão especial. Sua combinação única de decepção e alegria, suas ações e tentativas únicas e sua determinação. Tenha sempre orgulho do que você tentou, é daí que vem o propósito. Finalmente, aprecie tudo de bom em sua vida. O que quer que você tenha conquistado, por menor que seja, orgulhe-se disso. O que quer que dê certo para você na vida, seja grato por isso. E não importa o que aconteça, saiba que sua vida tem um propósito enquanto você for o melhor você que você pode ser. Se você gostou deste vídeo, assista nossa playlist completa de ensinamentos de Jung com vídeos que vão ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a bela sabedoria de Jung. Não se esqueça de se inscrever no canal Mentes em Diálogo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.